Olá, olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo sempre da hora que vocês estão a assistir a este vídeo, meus queridos. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo sobre Unreal Engine. E se tu aí desse lado começaste a aprender Unreal Engine com tutoriais ou vídeos explicativos mais antigos, provavelmente já vos aconteceu nestas versões mais recentes de virem aqui ao Edit, no Project Settings e aqui na parte do Engine, dentro do Input, para tentarem controlar e criar aqui Input Actions, aqui vocês encontrarem esta informaçãozinha, a dizer que o Access and Action Mapping está atualmente deprecated. E então a pergunta é: se isto está deprecated, porquê? E o que é que foi que mudou? E como é que agora eu posso usar um novo sistema de forma correta? E é basicamente isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje neste vídeo. Nós não vamos apenas ligar teclas a movimentos, nós vamos ver como é que os sistemas de inputs atualmente na Unreal Engine, no caso a versão que eu estou a utilizar aqui é 5.7, ela funciona e porque é que isto afeta todo o design do vosso jogo. Como vocês podem ver aqui nesta janela, vocês já têm aqui algumas coisas pré-configuradas e que vocês poderiam ou podem eventualmente utilizar, mas hoje em dia se vocês querem configurar uma coisa de raiz, já não é isto que nós usamos. Durante muitos anos, o input na Unreal funcionava exatamente assim. Vocês criavam os axes e os action mappings diretamente aqui nas definições do projeto. Os axes aqui seriam então os valores contínuos e o action seria então o botão pressionado. Qual é que era o problema aqui? Este sistema funcionava, mas ele trazia sérias limitações, ok? Então era muito difícil, por exemplo, eu conseguir trocar controls em runtime, era impossível ter contextos diferentes, por exemplo, a pé, a andar de carro, e tinha pouca modularidade. E então eles resolveram implementar um sistema mais centralizado, porque este sistema era um sistema muito global, onde todos os personagens literalmente herdavam o mesmo input. E agora isso já não é necessário, nasceu agora uma coisa que é o Enhanced Input. Até por se eu pesquisar aqui, vocês agora têm aqui o Enhanced Input, que não só permite e deixa de ser global, e passou a ser mais, ele neste caso, passou a ser mais contextual. Ou seja, o input action passou a ser a intenção, mover, saltar, olhar, e o input mapping context, que é o que nós vamos ver aqui, passou a ser então onde essa intenção vai estar mapeada. Andar a pé, correr, saltar e por aí fora. Então, o input action que nós vamos aqui configurar e que nós vamos ver como é que funciona, ele é meio que o verbo, e o mapping context que nós podemos depois configurar para diversas maneiras vai ser tipo o dicionário que diz exatamente o que é que cada tecla está associada nesse verbo. Quais são então as vantagens reais disto que ele agora tem, que a Unreal agora tem? Nós agora conseguimos ter personagens normais dentro de um carro ou até mesmo no menu, e a mesma tecla pode fazer coisas diferentes dependendo sempre do contexto. E isto é literalmente ouro sobre azul, ok? Mas então, antes de vocês começarem, uma coisa que eu aconselho sempre é que vocês venham aqui neste menu e verifiquem-se aqui em baixo, está em Enhanced Player Input. Por defeito, as novas versões vão vir logo em Enhanced Player Input, mas às vezes se vocês tiverem uma versão mais antiga, pode ter aqui a outra opção que trazia antes, estar ativa. No caso, mudem sempre para o Enhanced Player Input, que pode ser aqui, por exemplo, só Player Input ou algo assim do género, aqui dentro do Player Input classe, ok? Mas então, bora lá perceber como é que isto funciona. Já agora só uma coisa, se eu não tiver isto aqui selecionado, nada disto que eu vou explicar daqui para a frente funciona. Portanto, verifiquem sempre vindo aqui no Project Settings, procurando aqui por Enhanced Input, e aqui embaixo no fim se está Enhanced Player Input, ok? Então, há uma coisa que nós precisamos de perceber primeiramente quando vamos aqui começar a trabalhar com isto, que é, como nós estamos a trabalhar aqui com um software de 3D, ok, tridimensional, ele tem vários eixos, como vocês podem ver aqui em baixo, e é exatamente em cima disto que nós vamos usar para criar os eixos de movimento e para fora. Aqui neste vídeo, para ser mais simples e para não ser muito curto, eu vou focar-me apenas em criar aqui a lógica dos movimentos, a dar para a frente, para trás, para o lado esquerdo e para o lado direito, ok? Então a primeira coisa que vou fazer é, no caso, eu já garanti para este vídeo, porque estou a usar aqui os pacotes do third person,
Já agora, uma coisa muito rápida, se vocês estão a usar uma versão mais antiga da Unreal, em diferença daquela que eu tenho neste momento, que é 5.7, é provável que vocês ainda tenham acesso ao Starter Content e atualmente isso já não vem por defeito, nós temos de descarregar ao Fab ou assim, mas pronto. Eu pus aqui dentro então o Third Person e aqui dentro das blueprints, para não estar aqui a criar o blueprint character aqui de raiz e tudo mais, eu venho aqui, carrego duas vezes e o que eu fiz foi literalmente tudo o que era controles do input, do movimento, que por defeito vinha aqui, eu literalmente apaguei, deixei só os o da câmera e os do jump, porque eu vou focar-me aqui em ensinar-vos hoje a questão do movimento, ok? Então tenho aqui a minha third person character clean, ela já está previamente configurada aqui no World Settings, aqui no Game Mode Override, para que quando eu dê play, eu tenha automaticamente a personagem, mas repararem agora se eu andar para a frente ou para trás, não acontece rigorosamente nada, porque eu apaguei esses movimentos. Então, Bruno, como é que nós criamos então agora os novos inputs? Ok, malta, então bora lá. Vamos aqui dentro, pode ser daqui dentro da content, lá direito do rato, e nós temos aqui uma coisa que é o input. E se vocês repararem, nós temos vários tipos de input e aquilo que eu quero é um input action, porque é o input action que me vai permitir definir uma ação do movimento, de saltar ou alguma coisa do género. Então vou colocar aqui input action, porque quer dizer que vai ser o input por parte do jogador, do utilizador, e vou chamar este input de, embora já haja aqui, nós temos já aqui alguns inputs dentro, se eu vier aqui dentro da pasta, vocês conseguem ver que já temos aqui alguns inputs, portanto eu vou ter aqui algum cuidado nos nomes, exatamente para depois não ficar difícil eu estar aqui não ficar difícil depois de encontrar aqueles que eu vou criar, mas vocês conseguem ver aqui dentro da pasta de inputs, que já temos aqui alguns que podemos utilizar e que são os que já estão configurados, ok? Então eu vou dar a este input aqui de IA, de Input Action, vou-lhe dar então movimento, ok? Que é para ficar aqui em português, que é para ficar fácil depois de eu encontrar, eu vou fazer só assim, movimento, ok? Pronto, dou Enter, perfeito. Vou entrar então dentro do Input Action, do movimento, e agora temos aqui uma janela muito interessante e que é importante para vocês perceberem. Então bora lá entender o que é que nós temos aqui à nossa frente e para que é que isto serve. Basicamente aqui esta janela, ela serve para eu configurar que tipo de input é que eu vou efetivamente ter aqui dentro. Ou seja, aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui várias coisas relacionadas com action, tenho aqui action description, que é basicamente para eu descrever que tipo de ação é que isto vai fazer, por exemplo, fazer o personagem correr mais rápido ou uma coisa do género. Depois eu tenho aqui o trigger when paused. O que é que isto quer dizer se tiver aqui o pisco? Quer dizer que esta ação pode ser ativada mesmo quando o jogo estiver em pausa. Ou seja, isto é útil, por exemplo, quando eu tenho botões de menu, como continuar, sair, teclas de pausa e por aí fora. Se eu não colocar o pisco aqui, a ação ela não dispara durante as pausas, ou seja, o comportamento é normal para ações de gameplay, portanto, eu só uso aqui se eu quiser reutilizar as teclas na pausa e por aí fora. Aqui o Reserve All Mappings. Basicamente isto serve, se eu colocar aqui o pisco, serve para que ele reserve os botões que têm, que são botões que estão mapeados para ações de maior prioridade e então assim elas não vão conseguir roubar estes inputs noutras situações, ok? Portanto, se eu não colocar o pisco, vai permitir que essas ações de maior prioridade sejam ignoradas, sejam sobrepostas entre a esta ação em concreto, ok? Depois entramos aqui nos campos mais importantes. Okay? Aqui no Value Type é aqui que eu escolho que tipo de ação é que vai efetivamente ligar ou desligar. Ou seja, isto significa que é do tipo, neste caso aqui Digital Bool, quer dizer que é uma ação que liga ou desliga. Ou seja, ela só tem dois parâmetros, verdadeiro ou falso. Portanto, se eu pressionar, ela está verdadeira. Se eu soltar, ela vai estar falsa. Também tem outras opções. Tenho do Access 1D, ou seja, uma dimensão. Tenho o Axis 2D, que é um vetor, e tenho o Axis 3D, que é quando eu tenho aqui 3 dimensões, ok? Isto é muito útil para especificações, ou seja, por exemplo, aqui no caso de ser o 1D, é mais para quando são movimentos mais analógicos, questões mais analógicas, não é movimentos, perdão, questões mais analógicas. Aqui no 2D é quando é movimentos de andar para a frente, para trás e por aí fora, porque estamos a trabalhar no eixo aliás, vou voltar aqui para vos mostrar, estamos a trabalhar no eixo aqui do Y e no eixo do X, portanto eu estou a andar para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita.
Então, neste caso, deste movimento aqui, eu vou precisar de escolher o 2D, porque eu quero configurar esta action para movimentos. Aqui depois nos triggers nós temos aqui umas coisas bastante interessantes, porque é aqui que eu vou definir quando é que esta ação efetivamente dispara. Por exemplo, se eu vier aqui e adicionar uma array, vocês vão ver que eu posso configurar. Antigamente eu tinha de configurar isto através de macros, era tudo bastante complicado e complexo. Hoje em dia não. Ele já está isto aqui tudo pré-configurado e eu posso simplesmente escolher quando é que esta ação vai ser disparada. Neste momento, se eu deixar como none, eu ainda não configurei nenhum tipo de trigger, ou seja, a ação ela não vai fazer nada até que eu adicione pelo menos aqui um. Então, no caso, o que eu vou querer é que seja pressed, ok? Eu vou querer que este movimento seja pressed para eu poder então hum, andar, neste caso, para a frente, ou carregar nas teclas, ou para o lado e por aí fora. Depois aqui nos modificadores, ele também tem exatamente a mesma lógica, só que aqui os modificadores é exatamente onde eu vou alterar o tipo de input antes de chegar à ação. E se eu aqui maximizar isto, vocês vão ver que eu tenho aqui, por exemplo, tenho o dead zone, tenho o negate, tenho, por exemplo, o swizzle input axis value, que é exatamente aquilo que nós vamos usar. Porquê? Porque é este aqui que me vai permitir, é estes aqui, é aqui que me vão permitir definir se ele vai andar para a frente, para trás e para aí fora. Então aqui eu apenas aqui em cima, eu apenas estou a dizer o movimento da tecla, ou seja, pressionar, release, hold, fazer hold. Aqui eu vou então definir o que é que supostamente deve acontecer e aqui é o swizzle do input axis, que é para eu poder deslocar o personagem. Ok, mas para já a nível de triggers eu vou deixar completamente vazio, porque isto se eu não colocar aqui nada neste momento, acho que também não vai ter problema, mas se efetivamente não resultar lá na frente, eu já sei que é porque eu deixei isto aqui desativado, mas eu sei que para já isto não vai efetivamente ser necessário. O que é que eu tenho aqui de configurar? E isto é extremamente importante. Como eu estou a trabalhar com lógica de movimento, o axis aqui 2D significa que nós vamos receber dois valores ao mesmo tempo, ou seja, frente, trás, esquerda e direita, ok? Então, ou seja, eu vou precisar de criar os inputs para fazer este tipo de mapeamento depois lá na frente. Então, no caso, vocês conseguem ver aqui os eixos, que é Y, X e Z. Eu posso inverter a ordem dos eixos, mas eu não quero. Eu quero deixar este que é o padrão, ok? Deixamos isto, guardamos e agora vamos então entrar num outro campo, que é o campo então da criação do contexto desta estrutura. Então eu venho aqui, lá direito do rato, input novamente, e agora em vez de eu colocar o input action, eu vou colocar o input mapping context. Ok, o que é então o input mapping context? O input mapping context ele vai servir para eu poder agrupar, para eu poder criar uma caixa com vários tipos de inputs diferentes. Neste caso, input actions. Okay? Eu configurei aqui um input para movimento, mas eu posso colocar aqui um input para saltar, para abrir uma porta, posso colocar o input aqui para movimentos de câmera e por aí fora. Ok? Então eu vou entrar dentro, vou primeiro renomear aqui para input. Ora, vamos por aqui assim, input, na verdade vamos colocá-lo aqui como input mapping context, vamos por assim, em context, eu vou colocar geral. Ok, pronto, geral. Que é só para não fazer confusão com aquilo que temos do outro lado. Ok, eu vou entrar agora dentro do input mapping context geral e agora nós temos aqui mais um novo interface com mais coisas para configurar. Mas então, bora lá entender onde é que aqui acontece a verdadeira essência disto. Então, aqui a magia acontece dentro do default key mappings, ok? Desculpem, do mappings, onde eu posso configurar então o guia para trabalhar com os movimentos que eu quero que aconteçam. Então, ou seja, aqui eu ainda nem sequer estou a tocar na personagem, eu ainda estou a definir as intenções. Então bora lá. Então aqui no Mappings, vamos então criar aqui no mais in
Vamos aqui a None e vamos escolher então o Input Action que nós criamos. Como veem, aparece aqui dos outros, mas nós escolhemos este aqui do movimento, que é o que nós estamos a criar aqui neste vídeo. E agora, aqui no movimento, eu carrego na seta para baixo e agora temos aqui a parte onde nós temos de efetivamente configurar. E há aqui duas coisas muito importantes que vocês têm de perceber. Aqui é onde vocês vão colocar a tecla que querem que faça um determinado movimento e depois nós vamos a seguir configurar o movimento em questão. Mas nós podemos tanto escrever a tecla aqui, estão a ver, e andar aqui à procura dela, mas isto tem aqui uma vantagem muito boa, que é, eu posso carregar aqui neste tecladozinho e ele fica à espera de receber um key value por parte do teclado. Então eu posso dar W e ele automaticamente traz para aqui o W, ok? Venho aqui ao mais, desculpem, aqui ao mais, e agora vou fazer a mesma coisa para as outras teclas. S, aqui, desculpem, aqui, S, mais, carrego no teclado, A, mais, carrego no teclado, D. Ok? Pronto. Então eu já tenho isto aqui configurado para as teclas, mas isto ainda não vai estar a fazer nada, mesmo que eu depois configure o personagem e por aí fora, porque ainda me falta fazer aqui umas coisinhas adicionais, que é efetivamente definir o tipo de modificador que isto vai ter aqui. Portanto, ou seja, lembram-se que eu tinha colocado lá no outro lado, e por acaso agora estava aqui a lembrar, foi um erro da minha parte, eu não preciso de colocar isto aqui do outro lado, que é, eu tinha colocado aqui um modificador do Swizzle Input Access, mas eu não preciso de colocar isto aqui nesta ação, eu vou deixar tudo para colocar lá no Input Mapping Context, ou seja, aqui dentro dos modificadores, eu adiciono o modificador e vou colocar então como o Swizzle Input Action, ok? E ele vai então trabalhar com os eixos da forma como tinha-vos explicado lá efetivamente do outro lado. Só que eu estou a configurar isto para o W, que ele vai andar para a frente e para trás, então, ou seja, são sempre valores positivos, o que acaba por ser um tanto ou quanto fácil aqui. Mas então no caso do S, ele vai se comportar de forma invertida ao W, ou seja, ele não vai andar para a frente, ele vai andar para trás. Então, neste sentido, se eu abrir aqui o S, eu posso na mesma puxar aqui o Swizzle, ok? Desculpem, aqui no modificador. Só que aqui embaixo eu não vou poder trabalhar com estes eixos, porque senão vai mandar outra vez para a frente. Então o que é que eu faço? Adiciono um novo modificador e vou passá-lo para negate, para dizer que estes eixos aqui vão ser invertidos na negativa, para ele me permitir andar então para trás. Mas agora há aqui uma coisa muito engraçada e muito importante que nós precisamos de ver aqui, que neste momento está desativa, por causa aqui também das próprias configurações que eu tenho aqui, que é o Player Mappable Key Settings. Isto pode ser utilizado para me permitir reconfigurar para, por exemplo, no menu, permitir que o próprio player, quando está a jogar, possa reconfigurar as teclas. Se eu deixar isto bloqueado, quer dizer que estas teclas não são possíveis ser reconfiguradas, mas eu posso dar a permissão ao jogador de fazer a reconfiguração destas teclas noutras situações, por exemplo, no E, no F, enfim, dependendo da situação, eu posso dar uma configuração, mas para o jogador pode ser melhor ter outro tipo de configuração, e então aí eu dou-lhe a permissão para ele poder então reconfigurar essas mesmas teclas, ok? Posto isto, já configurei o W, já configurei o S, falta-me agora configurar aqui o A e o D. O A e o D, eles são dos mais curiosos por uma razão simples, porque o A ele vai andar para a esquerda, neste caso, que vai ser o oposto de andar para a direita. Então aqui, a única coisa que eu vou fazer é adicionar um negate, exatamente para ele anular aquilo que seria o eixo normal, que é normalmente o eixo do Y, no caso aqui, né? Este eixo aqui, é andar sempre para a direita. Então, neste caso, eu vou pôr como negate, porque é o A, que é para eu conseguir andar para a esquerda, e o D não preciso fazer nada, porque o padrão dele é andar naturalmente para a direita. Gravo isto, e agora vamos então dentro da blueprint do nosso personagem. Vamos aqui então na blueprint aqui do Third Person Character, entre cá dentro, posso entrar logo diretamente dentro do Event Graph, ok? E agora a magia começa a acontecer a partir deste momento, que é quando eu vou começar a dar ao personagem a possibilidade de, neste caso ao jogador, a possibilidade de ele poder ter aqui um controle sobre o personagem. Então a primeira coisa que eu faço é, para poder ativar estes controles desde o princípio logo, é ativar o Event Begin Play, ok? Então eu venho aqui, lá direito do rato, Event Begin Play, ok? E daqui do Event Begin Play,
Eu vou então fazer primeiramente um cast do nosso player, neste caso, e os controles. Então, eu vou ter que fazer zoom aqui, lado direito do rato, vou começar a fazer aqui get player control, para eu poder vir buscar aqui o controlo do próprio jogador, ok? E vamos fazer cast to player character. Desculpa, player control. Ei, espera. Ok, aqui. Ok. Ok, vou usar antes este aqui e não este, ok? Porque aquele está a fazer puxada diretamente do third person e eu não quero. Vou usar antes aqui o Cast Player Controller, que é melhor, não o BP Third Person Character, ok? E agora é importante vocês perceberem aqui uma coisa. Eu preciso, com isto, de ir buscar o Local Player Subsystem para conseguir adicionar o context, e se eu não adicionar o context aqui ao jogador, o input ele nunca vai acabar por existir. Então o que é que eu faço? Daqui, do As Player Controller, eu vou então puxar um Enhanced Input Component, não é este, desculpem. Este aqui, ok? O Enhanced, como é que é? Deixa-me lá vir buscar outra vez, que é para vos dizer aqui. Input, aqui é este, Enhanced Input World Subsystem. Estão a ver? Este agora é o experimental, porque era outro. Eu vou capturar aqui como referência. Enhanced, este aqui, Enhanced Input Local Player Subsystem, ok? E daqui, a primeira coisa que eu tenho de fazer é verificar se o subsistema, se o contexto é válido, se existe o input action ou não. Então eu vou só arrastar isto aqui um bocadinho para baixo, vou puxar para aqui, vou perguntar então is valid e vou buscar aqui exatamente a condição do se for válido faz isto, se não for não faz. Então crio ou conecto o executável aqui, ok? Já sabem que daqui sai a execução e ele captura o resultado da execução aqui para dentro. E se for válido, ele então vai adicionar o mapping context. Ok? Aqui. Não é este? Vou fazer assim, vou puxar daqui de baixo que é mais fácil. ADD. Mapping context, pronto, assim ele veio aqui buscar porque ali em cima não estava a encontrar. E agora o isValid conecta então aqui ao executável. Ok, perfeito. Agora o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de puxar aqui para o Mapping Context a referência do Input Mapping Context que eu criei. Então eu carrego aqui e aquilo que nós criámos foi o geral, ok? Então eu vou ativar para aqui, pronto. Feito esta parte aqui, a única coisa que me falta ligar é aqui ao Event Begin Play e temos então isto aqui conectado. Agora vou só aproveitar aqui para comentar isto aqui. Vou criar aqui uma caixa de seleção, fazer C. Enganei-me, desculpem. Uma caixa de seleção, fazer C. E vamos colocar então Enhanced Input Config. Ok? Pronto. Feito isto, o que é que agora vou fazer? Vou então configurar o Input Action, o movimento em si. Ok? Então começamos por capturar o Enhanced Input Action. Então vou pôr aqui Enhanced Input Action Component. No caso, aquilo que eu vou querer vai ser o do movimento. Ou seja, se eu carregar aqui em cima vou ter de escolher. Então vou carregar logo aqui em baixo. E se eu fizer zoom, vocês conseguem ver que ele traz-me aqui por defeito estes dois visíveis. Mas se eu maximizar, eu consigo ver todas as opções válidas, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser então capturar o controlo da rotação do próprio personagem. Então eu vou fazer get control rotation,
que eu vou precisar de utilizar exatamente para o movimento. Então, eu vou precisar de mover isto aqui em 2 eixos. Eu vou precisar de mover para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Então eu vou começar por puxar para aqui o movimento da direita. Vou fazer então get right vector, ok? Só que se eu só usar isto assim, isto não vai funcionar muito bem. Porquê? Porque eu tenho 3 eixos, mas eu só quero utilizar 2 deles, que é o da esquerda e o da direita. Eu não vou precisar de usar o eixo para cima e para baixo, não faz sentido. Então o ideal é, antes de eu fazer esta conexão, eu carregar aqui em cima e fazer split struct pin, e eu então agora tenho acesso isolado a cada um dos eixos. Faço a mesma coisa aqui no get right vector, e agora vou conectar o valor do x aqui, ok? E o valor do z aqui, exatamente para eu poder deslocar a personagem para a frente, para trás, neste caso aqui para a esquerda e para a direita, ok? Feito isto, vou então adicionar isto ao input, vou fazer add movimento input, ok? E conecto o trigger do input action aqui diretamente ao add movement input. Só que isto não me chega. Se eu fizer só isto aqui assim, vai-me faltar coisas aqui. Vai-me faltar, por exemplo, a parte de andar para a frente e para trás. Então, antes de dar continuidade, aqui no Action Value eu vou precisar de fazer um Split Struct Pin também, exatamente para eu conseguir capturar esta questão de andar para a esquerda e para a direita, especificamente, para a frente e para trás, associado às teclas que eu configurei aqui dentro do Mapping Context, ok? Eu preciso de ir buscar aqui estes movimentos todos, então para isso o que é que eu faço? Eu vou pegar no eixo do X e se este Add Movement Input vai ser especificamente, por exemplo, para a esquerda e para a direita, isto está associado exclusivamente ao eixo do X, por exemplo, ok? Então eu venho aqui e mando isto para aqui, para o Scale, sim, para o Scale Value, ok? Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou então fazer a mesma coisa, mas para andar para a frente, no eixo neste caso do forward. Então mais uma vez, lá direito do rato, get control rotation. Ok? Vou até por isto aqui assim mais aqui assim, mais bonitinho. Que é para ficar aqui com isto aqui, tudo aqui. Ok? Get control rotation. Vou fazer o split structure, mais uma vez. Lá direito do rato, vou buscar agora o get forward vector, split, e agora vou ligar, neste caso, não quero o eixo do X, não quero o eixo do Y, eu quero apenas o eixo do Z, ok? E vou ligar o eixo do Z ao root Z. Pronto, daqui, mais uma vez, conecto, até vou puxar isto aqui assim, conecto a um movement, então vou puxar para aqui add movement, input, e vou conectar este movimento aqui exatamente para eu conseguir dar várias entradas de movimentos em simultâneo. O que é que me falta conectar aqui? O Y, o eixo do Y, vou conectar então aqui ao Scale Value, vou só carregar aqui 2 vezes, que é para... Oi. Ai. Que é para só deixar isto aqui assim mais bonitinho. Ai. Pronto, assim, ok? E agora tenho isto aqui configurado da forma que tem de estar configurado para eu conseguir controlar o meu personagem corretamente. Eu acho que não me esqueci de nada, vou só comentar esta caixa aqui também. Aqui e carregar no C e vamos colocar então aqui movimentos. Ok? Pronto. E pronto. Feito isto, a única coisa que agora preciso de fazer é compilar a minha third person character, a blueprint, garantir que ela está aqui no interface, no jogo, já está aqui, e vou então dar play e ver se ela agora funciona. Não sei se vocês se lembram no princípio do vídeo, isto não funcionava, vamos ver agora. E cá está. Eu agora consigo então carregar no W, o jump já lá estava configurado, como vocês sabem, não é? S, neste caso estou a carregar no D, desculpem, ok? O S para andar para trás e o A para andar para a esquerda. E é isto, meus queridos. Isto é uma configuração do Input Action.
Já agora, se vocês quiserem ver como é que podem depois criar interações com as outras teclas, eu tenho aqui já um vídeo também que vos permite fazer essas interações, meus queridos, ok? Eu espero que tenham gostado deste tipo de vídeo, espero que gostem deste tipo de conteúdo. Já sabem que isto é tudo uma questão de lógicas e acabamos sempre aqui por ligar isto agora à intenção do jogador dentro do mundo, mas vocês podem fazer um mundo com isto aqui dentro, até porque isto é o mundo dos videojogos, meus queridos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado mais uma vez por estarem a assistir deste lado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar com quem vocês acham que realmente gosta deste tipo de conteúdo. E da minha parte, meus queridos, só me resta dizer um beijo, um queijo e até à próxima. Tchau!